Começando mais um novo podcast. Finalmente trouxemos quem aqui? Alessandro. Mais conhecido como Bonequinha. Como é? Tu tem também um bordão, né? Tá na Europa e não sabe o que fazer? Faz faxina, você vai ver. Pois é, pessoal, conhecidíssimo ou díssima aí no TikTok da vida, né? A gente se conheceu através disso. Mas antes da gente começar o nosso podcast, falar nossos babados da vida aqui na Holanda, não, Bruxelas. Bruxelas, mas Holanda, viveu na Holanda. Hungria. Vai contar muitos babados de Mona Rica também. E de Mona Pobre. E aí, antes de começar, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário e não esquece de também seguir o Alessandro. Alessandro vai ficar aparecendo aqui embaixo, tá? E também aqui no link o Instagram dele e também o canal do YouTube, que tem um canal do YouTube também. É, o canal do YouTube para que vocês possam aí estar seguindo e conhecendo a nossa vida daqui, né, de imigrante, porque a nossa vida de imigrante é pesada. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas então, nós vamos começar aqui já perguntando a Alessandra, ou o codinome? Boneca. Então, boneca, me diz, como foi que tu veio parar aqui? Mas antes, conta um pouquinho como era a tua vida lá em Fortaleza, que era lá em Fortaleza que você vivia, né? Sim. Olá, peoples. Me chamo Alessandro, mais conhecido como Boneca, como eu já falei, na verdade. Sou cearense, nordestino, pobre, como a maioria dos cearenses nordestinos. Meninas e meninos, tudo bom? A gente pode até ter o extra, sabe, de sabedoria, de ensinamento, de inteligência, mas a maioria tudinho veio pobre mesmo, veio lá da castanha mesmo, aquela coisa assim que você não sabe se come o castanha ou come o caju, né, mas vamos lá escolher. Então, eu vim assim, né, eu nasci em Fortaleza, ali pertinho do aeroporto, não sei se tu conheceu ali. Eu conheço, mano, eu conheço ali tudinho. Aeroporto Internacional, eu era ali da Barra do Ceará, ali da pesada. Que delícia. Alô, Barra do Ceará! Então, vamos lá. Castelão, né? Lá perto do Castelão. Eu morava na Serrinha, pronto. Serrinha ali, na Serrinha. Então, papai e mamãe já tinha um filho mais velho, né? Só que mamãe tinha 2 filhos do primeiro casamento dela, só que isso não vai ser botado em pauta hoje, para outro tempo. E no tempo que ela me teve, ela falou: Alex, foi o tempo mais difícil da minha vida, foi quando eu engravidei de ti. Tu é o primeiro? Eu sou o segundo. Ah, tá. Do primeiro casamento que ela teve primeiro antes? Não, 2 filhos antes. Ela casou antes, teve 2 filhos, ela casou com meu pai e teve mais de 3. Tá, tu é o segundo do segundo casamento. Sim. Então, ela disse pra mim, muito simples, a gente vivia, e quando eu fui lhe ter, eu não tinha nem um pano de bunda. Ela falou nesse termo, né? Que ela não tinha nem fralda, nem nada. Então, ela começou a sentir uma dorzinha de mim, tipo, 1h da tarde, e ela foi andando lá da Serrinha pro Menino Jesus, terminal de Parangaba. Misericórdia! Muito longe. Muito longe. Tipo 1h30 andando de onde a gente morava, perto do Castelão, já ali perto do Castelão mesmo. Vixe, Maria. Quando ela chegou no hospital, ela disse que já estava tão cansada que quando ela deitou na maca, eu saí pra fora. E ela só viu a enfermeira dizendo: seu filho nasceu. Sim. E ela não tinha sentido nada, não tinha gritado. Ela foi andando tudo trabalho de parto, mas ela não tinha nem um dinheirinho pra... Não, pobre de nem pegar um ônibus pra ir de ônibus, tá entendendo? Sim. Aí pegou, pronto, chegou lá, o médico fez o que ele tinha de fazer, eu vim pra casa e dali eu fui crescendo, né? Tipo, mamãe sempre falou, a sua época de crescimento foi a época mais terrível que a gente teve. A gente não tinha nada, sabe? Sim. E engraçado que foi só a minha época, porque na época do mais novo tinha, e na época do mais velho tinha alguma coisa. Foi só na época do meio que não tinha nada, né? Então vocês eram 5? A gente era 3 morando dentro de casa, porque os outros 2... já estavam. A mãe da minha mãe, que era a vovó, pegou e registrou eles como filho dela. Ah, cuidou.
Pegou pra cuidar. Porque tinha aquela coisa, né? Mãe solteira naquele tempo era difícil de se casar novamente, né? Então a vovó era muito preocupada com isso, com a mamãe. Tu não vai casar mais, vai ficar o resto da vida todinha dentro de casa e blá blá blá. Então ela acabou cuidando dos filhos, registrando os filhos no nome dela, da vovó. Tanto que eles não têm nem direito a nada dela agora quando ela morreu e tudo, tá Quem entendendo? morreu? Mamãe. Tua mãe morreu? Morreu 3, 4 anos atrás, sim. Então eles não tinham direito de nada, como eles não eram registrados no nome dela, tá entendendo? Não tinha nenhuma parte com ela, só no nome da vovó. Mas a tua avó tá viva? Não, mas minha avó morreu muito tempo atrás. Minha avó morreu 25 anos atrás. É que eu não queria contar. Vai que a tua avó teve a tua mãe muito nova, pode ser, não, entendeu? Não. Mas aquela coisa, cada um vê a morte de um jeito diferente, né? Eu vejo muito diferente. Então ali a gente foi crescendo. Mano, chorar não dá mais, né? Não, chorar não dá mais, não. Não, amor, já até congelou as lágrimas, né? Morando na Europa. A gente vai passar o podcast todo rindo. Vai lá. Minha mãe, ali, ela foi me dando o que ela podia. Papai foi me dando o que ela podia. E eu sempre falo isso, sabe? A gente nasce aquela coisa, sem estar preparado. A mãe da gente tem a gente, e a maioria das vezes, quando a gente é pobre, você não fez ali uma preparação para ter aquele filho. Então a gente nasce sem estabilidade, sem educação, sem uma cabeça boa de pai vai passar a educação pra gente. Então a educação que a gente vai ter, a maioria das vezes, é da escola, tá? Que a maioria das vezes nem da escola você tira essa educação, por causa que uma educação básica de pessoa você tira de dentro de casa. Seu pai, sua mãe vai lhe ensinar como você ser um ser humano, tá entendendo? Então ali, eu como filho do meio, não sei você como filho do meio, como você vê a sua dificuldade, mas eu como filho do meio, eu sempre vi uma dificuldade de não ter nada. Se sobrasse era pra ele. Eu até meus 13 anos eu usava sapato do meu irmão mais velho, cueca do meu irmão mais velho, calça do meu irmão mais velho, blusa do meu irmão mais velho, meia do meu irmão mais velho. Não teve um dia que meu pai foi na loja e dizer, eu vou comprar uma calça pra você. Não, você vai ter que esperar a calça do seu irmão mais velho ficar mais, não caber nele pra você poder usar. Então, eu sempre fui vivendo nessa de que eu disse, na minha cabecinha era aquela coisa, né? Me sabe de uma coisa? Com 18 anos eu vou ver minha vida e vou ver minha vida do jeito que eu quero, né? Isso desde os 6 anos de idade, viu? Que eu tenho essa cabecinha. Então tu pensava assim, eu não quero essa vida pra mim, não. Não quero essa vida pra mim, não. Porque, Adriana, não sei onde foi que você cresceu. São poucas pessoas, porque eu também passei por isso. Eu via a minha pobreza, e eu já falei em outros podcasts aqui que a minha vida era assim. Não, eu não vou casar com vizinho, não. Andar de bicicleta, eu vou andar na garupa. Aí eu entrei pra igreja, aí lá na igreja aí tinha os irmãozinhos que o que era? Era vai casar com o irmãozinho da igreja, né? Porque é o servo do Senhor, dizendo, pobre desse... não tô querendo desvalorizar, mas eu pensava, eu não quero isso pra minha vida. Eu tinha que, sei lá, dividir um ovo para 4. Não, isso e depois tinham que às vezes minha mãe ia pra cama dormir com fome, eu ficava pensando, não quero isso não, o dia que eu tiver filho, eu não quero isso para os meus filhos. Então, assim, eu tinha também essa mentalidade. Eu sempre falo que eu sou da classe pobre, tá? Porque tem a classe média alta, a classe média baixa, aí tem o pobre, né? Que o pobre tinha mais condições do que a gente. Então, era da tua classe. O pobre é aquele que nunca vai faltar comida, que vai ter uma casinha ali pra você morar, que vai ter o seu pai sempre trabalhando, que você vai viver uma vida digna, mas aquela vida digna que você não tem luxo. Ali é o pobre. Ah, mano, então eu era pobre. Pobre é a que mora do lado do pobre, tá? Que você ali tem seu feijãozinho, seu arrozinho, seu ovo pra comer, mas o pobre, ele não tem nem o feijão, nem o arroz, talvez a farinha ele tenha pra poder comer com o ovinho, e olhe lá, se tiver o ovo pra misturar com a farinha, tá entendendo? E vai ter a classe de pobre, que é os que moram na rua, que não tem nada, tá entendendo? Então, a gente pensa que a gente é dividido na classe pobre, classe média e rico, não, tem várias classes antes de chegar em alguma coisa, tá entendendo? Então, como toda criança nordestina, como toda criança do Brasil, eu fui parte da igreja evangélica também. É? Tá? E que igreja? Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Bela Vista. Então, quando eu fui fazer parte da igreja, foi bem interessante, tá?
que minhas primas nasceram dentro da igreja, tá? Sim. E elas chegavam pra mim como criança, eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade. Chegava pra mim e dizia, boneca, se tu não for pra igreja, o teu espírito vai pro inferno. Eu, como assim, mulherzinha? Meu espírito vai pro inferno. Vai sim, porque você tem que ter o nome no livro da Escrito Bíblia, no no livro livro da da vida. vida. Aí eu digo, então tá, então vamos lá seguir essa linha, né? Com, tipo, mais ou menos 9 anos, eu aceitei ir pra igreja, fui pra igreja. Eu já era todo menininha, todo abaitolado, assim mesmo, assim, que dava pra você perceber, tá entendendo? Só que a igreja, ela tem aquela coisa de cobrir o que você é e descobrir o que eles querem que você seja. Sim. Tá entendendo? E eu sempre tive um gênio muito forte, só que eu não podia colocar pra fora, porque eu tinha um pai muito rígido. Ah, Só que eu não podia colocar pra fora dentro de casa. Fora sim. de casa eu podia colocar. Então, Tá na entendendo? igreja. Ia pra igreja. Aí comecei, né? O contato com a igreja, comecei a me apaixonar pelas meninazinhas e aquela coisa Ó, toda. Até, rolou até ainda. então não tinha contato com homem, né? Por causa que, pra vocês, Bi, eu sei que é difícil você se redescobrir, se descobrir, tá entendendo? Mas tenha paciência, pare de ser safada. Eu tenho colegas que eles começaram a vida deles sexual com 11 anos de idade, com 10 anos de idade. Se eu me entregasse para o homem com 10 anos de idade, isso era abuso sexual, meu anjo. Tá entendendo? Uhum. Então, jamais cresci com esse problema na cabeça, ai, de que eu odeio o homem por causa disso. Mas tem pessoas, vamos lá, tem pessoas, eu conheço também, que não era, Uhum. mas entrou porque foi abusado. Entendeu? Uhum, Tem uhum, pessoas que não uhum. eram, mas entrou porque foi abusado. Eu conheço uma pessoa que falou, Miki, eu não era, mas depois que eu fui abusado, eu não sei como é que acontece nesse sentido Eu acho que de. a pessoa não se conhecia, tá, Mickey? Porque eu não era e fui abusado e entrei nisso, não existe. Por quê? Eu vou te falar. Porque se eu, como gay, se eu for abusado pelo homem quando eu era criança, eu ia odiar homem pelo resto da minha vida. Porque é isso que acontece com o abuso, quando existe abuso. Você odeia aquela pessoa. Então, jamais eu iria me tornar gay porque eu fui abusado. Não, 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 não. Tá entendendo? Porque vamos supor, eu não me tornei hétero por ter sido abusado por mulher. Vamos falar assim, tá entendendo? Porque quando eu era criança, as meninas davam em cima de mim, botavam na minha cara, tá entendendo? Então, pra mim ali era fora do normal, entendeu? Pra mim ali isso não existia. Mas tá falando das meninas da igreja? Da igreja, Ixi, normalmente. era safadinha assim. Normalmente eu já falei no outro vídeo que o primeiro contato com o mundo que eu tive foi dentro da igreja evangélica. As As irmãzinhas. irmãs, no dia que a gente lavava a igreja pro culto, ficava aquela blusa ali tudo molhada, e elas pediam, como elas via que eu era gayzinho, elas pediam, pegava a minha mão pra botar nos seios delas, tá entendendo? Tinha todo um retetê. Vamos supor, Tô pasmo. eu era de um grupo que tinha 30 jovens, Sim, tá? sim. Hoje só ficou 3 jovens desse grupo de 30, amor. Porque a igreja não é aquele canto que acolhe você do jeito que você é, como vocês falam, meu anjo. A igreja é um canto de burocracia onde o pastor vai falar para você ser o que eles querem que você seja, tá entendendo? Por causa que eu me assumi gay dentro da igreja, let's say. Eu me assumi gay saindo da igreja. Eu conversei com Deus e disse: Deus, não dá. Não dá pra mim te servir e ser crucificado por causa disso. Mas o E lá... que tu era crucificado, então, dentro Não, da você era igreja? crucificado por você ter aquele jeitinho, por causa que, meninas e meninos, tudo bom, se reconheça. Não existe você ter um jeitinho e você querer se fazer hétero só pra agradar a sua mãe, seu pai ou a sociedade que você vive. É muito melhor quando você se aceita. Quando você se aceita, Mickey, você não tem depressão, você não tem problemas de vida, você não vai ser infeliz pelo resto da sua vida. As pessoas que hoje em dia vivem incubada, casado com mulher, batendo em mulher todo dia, são essas pessoas que vivem incubada e fazem isso por não ter a liberdade ou não querer tido de viver uma vida feliz, uma vida free. Tá entendendo? Porque a partir do momento que eu decidi a minha vida gay, eu disse, desde os meus 6 anos de idade que eu venho sofrendo pra mim me libertar. Uhum. Com 18 anos, nem o Papa vai me deslibertar, meu amor. Eu não tinha medo de ninguém. Mamãe, sou mulher.
Tô perguntando se a senhora tem problema nenhum, não, meu amor. Eu moro na minha casa. Faço a minha vida o que eu quiser. Só falando pra senhora entender. Uhum.